terceiro trimestre de 2024 do Banco Santander. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai trazer algumas percepções muito importantes e como fazer uma boa leitura de um release de resultados, de um balanço de um grande bancão. Me acompanha até o final que tem vários pequenos detalhes aí que vão te ajudar a ter cada vez mais autonomia. Então, só para deixar aqui com um protocolo, estamos falando do Santander, isso a priori não é uma recomendação, ok? Nós fazemos relatórios, alguns insights, alguns pensamentos mais direcionados lá no nosso Clube VDA. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não foi membro, se inscreva, faça parte do nosso grupo. E se não gostar, não tem problema, em um mês você sai, é só cancelar a assinatura e tá tudo certinho. Menos de R$1 por dia. Combinado? Começando aqui então com os destaques financeiros, o que a gente já observa de dados importantes? Carteira ampliada crescendo 6%. O custo do crédito, que nós falaremos sobre esse izinho aqui, na verdade esse número 1, né? Ele é importante para que você consiga ter uma boa referência, mas de fato, isso aí a gente tem que concordar, está controlado sim, isso é muito bom. Aumento das captações, o ROI aqui da empresa, lá no finalzinho do nosso vídeo a gente vai dar os parabéns, porque eles estão merecendo sim, isso é um reconhecimento de melhoria da sua rentabilidade. Margem financeira crescendo quase 16%, comissões aqui também com uma boa expansão. As despesas, elas estão crescendo 5,9%. E por que é importante você estar ligado nesse número aqui e com qual outra comparação você tem que fazer para saber ali se a empresa ela está crescendo ou não efetivamente de maneira eficiente. E aqui surpreende a gente com esse lucro líquido de 3,7 bilhões, crescendo quase 35% ao ano. Mas também temos algumas considerações. Vamos lá então descrever cada um deles. Começando aqui com um slide que eu gosto muito do Santander, que eles trazem um aquecimento ali da sua apresentação de resultados. Eles estão começando com informações relevantes que você talvez não consiga materializar tanto, mas na minha opinião, eu acho que isso aqui é fundamental para a gente entender qual é o norte, qual é o rumo que a empresa vai seguir daqui para frente. De todo modo, nós estamos ali com uma expansão de clientes em mais de 6% ano a ano, mas aqui que é importante, tá? Porque quando a gente olha para os principais, são pessoas que efetivamente estão tendo crédito de longo prazo e também estão usando para fazer investimentos. Quando você pega apenas esse total, basta você fazer uma conta no Santander online mesmo que eles já vão contabilizar. Mas aquilo que gera receita, aqui pelo menos na pessoa física, são essas pessoas aqui, esses clientes principais. E é importante também você perceber se esse crescimento ele está sendo com qualidade ou não. E uma das formas é olhar para o NPS. De fato, aqui ele está crescendo 8 pontos ano a ano. E pessoal, crescer 8 pontos de NPS não é brincadeira, tá? Isso aqui, sendo bem gerenciado, sendo bem medido, isso mostra uma melhoria assim, da qualidade do atendimento muito importante. E por que essa qualidade ela é fundamental? Porque hoje o banco oferece praticamente as mesmas funcionalidades. Então o relacionamento com o seu cliente ele é muito importante. O NPS do aplicativo também mostrando essa questão da geração que hoje usa mais celular. Então também está crescendo, perfeito e maravilhoso. Aqui ele faz um mix da carteira de crédito e eu acho importante porque a gente vai abordar lá na frente. Percebam que ele separou aqui em pessoas físicas teoricamente incomum e aqueles Select. O Select ele já tem uma renda mais agregada, um poder de compra maior. E por que esse perfil ele é fundamental? Porque ele gera 13 vezes mais receita para o banco e também a inadimplência é 40% menor em relação aos outros da pessoa física. Então a gente percebe ali que de 2022 para 2024 está caindo a participação dos demais PF e está aumentando o Select, que estava 23% e hoje já está 28%. Quanto maior essa coluna mais escura, melhor para o banco em termos de resultado, controle de custos, aumento de rentabilidade e etc. E só para fechar aqui, a Toro, que é a corretora deles, está um crescimento ali dos assets under custody, né? Ou seja, ali os ativos sob custódia, praticamente dobrando em 2 anos.
Então, ok, né? Pegou um período de 2 anos, porque efetivamente talvez ano a ano não tenha sido tão grande. Se você usa todo, deixa aqui nos comentários. Eu praticamente não vejo ninguém usando. Gosto do Itaú, mas não gosto do Ion. Mas isso é conversa para um outro momento aqui. Vamos seguir adiante. Agora sim, vamos falar dos balanços. Trazendo aqui de maneira um pouco mais sucinta, a gente percebe que os números eles chamam muita atenção em termos percentuais. Praticamente tudo que é bom subindo e tudo que é ruim, que precisa ficar menor, também está caindo. O que é ótimo, tá? Sendo bem sincero. O único ponto de atenção aqui que eu trago para vocês é em relação a esse custo do crédito recorrente, pegando aí os últimos 12 meses. Quando a gente pega um período, uma janela cumulativa, tá? Não é apenas uma fotografia, mas é um acumulado dos últimos 12 meses. Comparar apenas o terceiro trimestre de 23 com o de 24 é diferente de comparar os últimos 12 meses a partir do momento que a gente está agora, ou em relação aos 12 meses anteriores, a partir do terceiro trimestre de 2023. Mas, fora essa questão mais técnica, a gente tem que ficar muito atento com esses numerais pequenos, tá? E aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai desconsiderar a constituição de provisão que foi feita lá para as americanas no quarto TRI de 23, ou seja, entra nesses 12 meses, e também ele vai desconsiderar a constituição de provisão que foi feita ali no valor de quase 2 bilhões de reais que aconteceu no trimestre passado. Essas desconsiderações alteram com certeza essa métrica. Então, quando você for olhar esses valores, fiquem atentos. Eu estou achando ruim esse 3,7? Claro que não. Mas por que somente nessa linha eles desconsideraram ou fizeram esse ajuste aqui em relação a essas provisões? É algo que a gente poderia olhar o número verdadeiro, e eu não vou gastar tempo aqui sendo tão técnico, tá? Até porque isso não é tão prejudicial assim, eles estão deixando a descrição do que eles estão fazendo. Mas não leiam os números de maneira bruta, ignorando tudo que está ali nas letras miúdas, porque ali, nos detalhes, é que está a nossa diferença. Mas de maneira geral, olhando aqui esse consolidado desses resultados, sendo bem sincero, eles foram maravilhosos, foram muito bons. A gente quer que isso continue dessa maneira, até porque o Santander não é banquinho, ele é bancão mesmo e está recuperando esse espaço. Indo um pouco mais adiante, olhando aqui o ROI e o lucro líquido gerencial, nós tivemos um crescimento de quase 4 pontos percentuais aqui na rentabilidade, saindo de 13,1% e indo ali para 17%. Pessoal, quando a gente olha um ROI girando em torno de 18, 19, 20 ou até acima de 20, eu vou ser muito sincero, tá? Para mim já está num patamar excelente. A empresa que estava há um ano com um ROI de 13 e agora está com 17, falando de banco, está maravilhoso. Então aqui o nosso reconhecimento, eles estão fazendo o dever de casa. E aqui também você pode olhar a questão do lucro, de 2,7 bi para 3,66. Lembrando, né, que nós temos aqui uma série de provisões que o próprio Santander acaba fazendo e atrapalha muito a nossa leitura. Como aqui, por exemplo, e aqui também. Por que isso, Bruno? Aqui nós tivemos quase 2 bilhões de lucro que foi provisionado de uma maneira não recorrente, né, porque foi um fato mais específico. Então, esse valor ele seria bem mais alto. Ele estaria aqui e nós teríamos agora uma queda. Mas tudo bem, eles provisionaram, eles podem fazer isso, desde que eles continuem sendo transparentes, mas de todo modo aqui está subindo, então está ótimo, né? Margem financeira, que aqui todo mundo sabe que é o carro-chefe, né? A gente está falando de receita na veia em relação a um banco. O spread, que é uma métrica fundamental, ela está em patamares muito interessantes, um pouquinho abaixo do primeiro trimestre de 24. Sim, um pouquinho abaixo, mas 9,88%, 9,89%, 10%, tá sensacional. A gente não quer isso indo para patamares de 6%, 7%, sem nenhuma explicação que seja convincente. Nesse caso, tá tudo bem. E quando a gente olha aqui em questão de valores brutos, pega aqui a margem financeira do terceiro trimestre de 23, de 13 bilhões, e compara agora com 15 bilhões, de fato eles cresceram 15%, maravilhoso, queremos que continue assim nos próximos trimestres. E fazendo jus ao nosso canal, à nossa cultura aqui no VDA, a gente não vai ficar só fazendo a leitura dos slides, mas a gente vai trazer sempre algum a mais. E aqui, em específico, não tem nada de grandioso na composição das comissões desse trimestre.
Mas eu vi algumas pessoas lá na nossa comunidade comparando, né, errando algumas leituras, tá? Mas tudo bem, agora você nunca mais vai errar isso aqui. O que que significa esse 173 sem os parênteses na parte de cartões? E o que que significa esse parênteses 40 na parte de corretagem em relação à composição do terceiro trimestre? Na realidade, pessoal, esse valor todo aqui do terceiro tri do ano passado, ele foi destrinchado em vários segmentos, tudo bem? E olhando segmento por segmento, esse gráfico mostra para a gente o crescimento ou o decréscimo específico daquela linha. Olha só como é que funciona. Parte de cartões, no terceiro tri de 23, foi de 1,1 bilhão, ok? Já no terceiro tri de 24, ele foi de 1,3 bilhão. Então, na hora que você pega este valor e compara com este valor, nós tivemos um aumento de 173. Então, é isso que a gente está mostrando aqui, ó, mais 173. Entendeu? E só para a gente completar esse racional, quando a gente vai na linha de corretagem aqui, era de 390 e agora foi para 350. Ora, 390 menos 350 dá menos 40. Então o parênteses aqui é negativo e essa é a nossa variação de cada uma dessas linhas. De todo modo, o que importa aqui é o final, com o crescimento das comissões na casa de 13%. Entendeu? Isso aí você pode aplicar esse conhecimento em todos os gráficos de todas as empresas que utilizam esse tipo de linguagem com vocês. Falando aqui do PDD, provisão para devedor duvidoso e custo de crédito, que a gente tinha falado lá na frente, né? Cumulativamente está em 3,7%. Maravilhoso, conforme a gente tinha falado lá, já tinha feito o cálculo, de 4,3 para 3,7, um decréscimo, né? De 0,6 pontos percentuais. Isso é maravilhoso, quanto menor, melhor. Mas aqui percebam que nós tivemos uma maior exposição ao varejo. Isso, pelo menos aqui eles explicam, para sair de 6,4 bilhões na questão do PDD, indo para 6,7 bilhões, quase 6,8, tá? Isso aqui é ruim ou não? E aqui vem uma grande aprendizado aqui para você que quer ter mais autonomia nos seus investimentos. Como é que você vai comparar o PDD para saber se ele está sendo bom ou não? Olha a taxa de crescimento em relação à taxa de crescimento da carteira de crédito. E deve existir uma proporcionalidade. Se o PDD estiver crescendo muito e a carteira de crédito crescendo pouco, mau sinal. Ou provável mau sinal. Agora, se você tiver um PDD crescendo menos do que a sua carteira de crédito, a probabilidade disso ser bom é muito grande. Então, vamos fazer esse experimento aqui na prática. Taxa de crescimento do PDD, nós calculamos para você, foi de 4,7%. Guarda esse número. Agora a gente vai ter que olhar a taxa de crescimento da carteira de crédito. Ok? Vamos lá. Quando a gente pega a carteira de crédito, ela cresceu 6,6%. Conclusão, taxa do crescimento da carteira de crédito superior à taxa de crescimento do PDD, bom sinal. Ótimo. É isso que a gente quer que aconteça cada vez mais. Ok? E aqui você consegue ver a diferenciação da onde que eles estão expandindo o crédito. Pessoa física, quase 8%. Financiamento ao consumo, que tem a ver também com a pessoa física, querendo ou não, quase 20%. Pequenas e médias empresas cresceu menos, né? E grandes empresas eles estão reduzindo. Conclusão, o total aqui do crescimento foi de 6,6%. E aqui a gente chega na conclusão. Eles estão com uma maior exposição ao varejo. E isso explica o aumento da rentabilidade lá do ROI, que a gente tinha falado no início. Isso tem como função principal essa exposição ao varejo. O grande pulo do gato aqui é que a inadimplência ela tem que ficar bem controlada. O PDD tem que ficar bem controlado, porque senão, né, não adianta nada ter mais rentabilidade se expondo a um risco desnecessário. E aqui também um ponto de atenção para vocês, que é uma outra forma de você olhar a qualidade da carteira de crédito, é olhar a porcentagem por tipo de nível de risco. Lembrando que AA é o melhor e D até o H são os piores. O AA ele está diminuindo, pelo menos em relação ao ano passado, e também os de pior classe, que era de 11%,
agora está 9%. Então, assim, diminuiu na máxima qualidade e também diminuiu na pior qualidade. E eles estão ali concentrando cada vez mais no nível A, que é excelente. Então era 30, agora está 34. Então, pensando no nível de risco, eles estão também melhorando e está tudo ótimo por aqui. Já que a gente estava falando da carteira de crédito, vamos olhar aqui o índice de inadimplência. 15 a 90 dias, vocês sabem, é apenas uma prévia, né? É um catalisador para saber para onde é que vai a inadimplência real, que é aquela de 90 dias. Mas a gente percebe aqui que no total está super estável, cresceu 0,1 ponto percentual, é praticamente nada, tá? Eu não vou me preocupar com isso, mas vamos olhar aqui de fato para a inadimplência acima de 90 dias. Está aqui totalmente estável, 3,2, aliás, já tem aqui 3 trimestres que está extremamente bem equilibrada. Teve um crescimento pífio de 0,1 ponto percentual em pessoa jurídica, aqui, e também na pessoa física está totalmente estável. Lembra que a exposição estava maior no varejo? Pois é, a inadimplência está super controlada, ponto positivo para o Santander também, ok? E aqui a gente percebe que nas pequenas e médias empresas, aí sim aqui é um pequeno ponto de atenção, elas estão crescendo gradativamente desde o ano passado. Vamos acompanhar como é que vai ser daqui para frente, mas queremos que eles resolvam isso, aí a inadimplência não vai ter nenhuma, absolutamente nenhuma crítica. E de novo, fazendo aquela dose extra aqui de conteúdo para vocês do VDA, pessoal, eu passei esse slide aqui para o Léo, né, o nosso grande sócio aqui do VDA, para a gente poder fazer uma leitura, porque eu tenho um pouquinho mais de técnica na análise e ele bastante técnica na parte de tecnologia da informação. Eu perguntei, Léo, me fala aqui, faz essa leitura dessas despesas. Olhando essa informação, as despesas diminuíram ou aumentaram? Quando você faz essa leitura de uma despesa que ela está diminuindo, o que você pensa? Bom, eu estava gastando 1 bilhão de reais, é um número aleatório aqui, e já que diminuiu percentualmente, agora eu estou gastando 800 milhões. Saí de 1 bilhão e agora estou diminuindo a minha despesa. Só que não é isso que está escrito aqui, tá? Cuidado, dá uma olhadinha sempre nos valores. Trabalhar com números negativos bagunça um pouco a cabeça. Olha só no terceiro trimestre de 2023. Tivemos 6 bilhões de despesas, ok? Agora, olha aqui no terceiro trimestre de 24. Tivemos 6,4 bilhões, né, de despesas. Então, agora as despesas elas são mais impactantes do que foi no passado. E isso daqui é importante você fazer a leitura, tá? De verdade. Então, as despesas estão aumentando. Quando você pensa nisso, a nossa vontade é ficar decepcionado. A gente fala, caramba, a gente não quer que a despesa aumente. Mas não é isso que você tem que olhar. Olha sempre o índice de eficiência. Ele vai fazer uma comparação entre receita e despesa. Ou melhor dizendo, despesa e receita. Quanto menor o índice de eficiência, melhor para a gente. E olha só o que acabou acontecendo, só para a gente confirmar. Saiu ali de 6 bi no terceiro TRI de 23, foi para 6,4 no terceiro TRI de 24. Aqui fica mais fácil de ver que está aumentando, né? Mas só que logo, imediatamente, eles colocam do lado o índice de eficiência. E saiu de 42%, valor que eu acho bem ruim, tá? Sinceramente. E está agora para casa de 38,9%. Você fala, Bruno, peraí, se o índice de eficiência ele é muito bom, quanto menor for, mas as despesas aumentaram, como é que pode isso? Basicamente, as receitas cresceram 15%, como a gente já falou, e as despesas cresceram apenas 6%. Dividindo a despesa pela receita, se a receita cresceu muito e a despesa cresceu pouco, a gente, na verdade, vai ficar feliz. Isso é uma melhoria dos seus processos internos. Santander está ficando mais eficiente e aqui sim merece um reconhecimento. Aqui no VDA, geralmente eu sou muito crítico quando a gente encontra alguns problemas e de fato aqui eles merecem uns parabéns, porque eles estão recuperando, já estão retomando aquele perfil de bancão. Sair de 42%, 43% e ir para 38% em um ano praticamente é algo fenomenal. Tudo bem? E finalmente aqui chegando então na nossa tela final, que a gente vai fazer uma análise do preço. Essas informações são todas lá da nossa plataforma do VDA. Se você fizer parte do Clube VDA,
assinando o nosso canal do YouTube, você tem acesso a uma plataforma inteiramente incluída nesse benefício. Tudo bem? Que serão apresentadas com o passar do tempo. Mas de todo modo aqui, hoje a cotação está sendo fechada enquanto eu estou gravando esse vídeo na casa dos seus 28,87 e eu estou falando aqui da Sambi 11, ok? Olhando para o ano de 2024, a gente espera um PPA líquido, ou seja, provento por ação líquido. Eu já estou descontando para vocês o imposto de renda do JCP quando Santander paga. Coisa que outra plataforma não faz. Aliás, nenhuma faz isso, né? Mas enfim, outro ponto também muito interessante é que aqui a gente deixa que você, usuário, defina qual que vai ser o seu yield esperado. A gente te traz o PPA líquido, provento por ação líquido. Você define a sua porcentagem, é customizável, e aí a gente lança automaticamente o seu preço justo. Isso é muito legal porque algumas pessoas gostam de 5%, outras 7%, outras 8%, 9%, 10%, até 11%, e a plataforma combina com você. Ela é bem personalizada. E aqui, como eu estou esperando um yield de pelo menos 8% nesse exemplo, ele fica vermelhinho porque ele está fora dos meus definidos 8% iniciais. Além disso, na plataforma do VDA, coisa que eu não vejo em outras plataformas também, a gente traz uma análise explicando da onde que a gente tira esse 1,53. Nós começamos ali com uma previsão, um consenso de lucro por ação, consideramos um payout, pegamos ali um pouquinho sobre a questão do fator de correção, que seria em relação ao imposto de renda, e aí a gente chega no nosso valor final. Um outro ponto muito interessante é que a gente sempre faz revisões frequentes. A última que eu fiz foi no dia 4/10, em que não tivemos nenhuma alteração de preço. Com certeza, depois desse resultado do terceiro trimestre de 2024, a gente vai fazer uma revisão, e ela deve ser uma revisão para cima, tá? Porque, de fato, eu prefiro ser extremamente conservador, pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo. Porque daí eu sempre tendo a ser surpreendido positivamente e não vou ser pego com a calça curta. Né? Então, como nós fomos muito exigentes, pensando ali em 1,53, muito provavelmente a gente vai subir isso, e aí esse preço justo vai dar uma aliviada, porque convenhamos, de 28 para 17 é praticamente impossível. Mas isso aí é extremamente dinâmico, e o que a gente mais preza no VDA é transparência e entendimento. Vocês precisam entender tudo que a gente faz lá dentro da nossa plataforma e dentro da nossa comunidade, você sempre vai ser muito bem-vindo. De todo modo, é isso que a gente tem para hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.